Você sabia que no coração do Mato Grosso, onde a terra se encontra com o céu e a vida é mais lenta, uma simples rotina diária pode mudar o destino de uma pessoa? Pois é. Essa história que vou contar para você começa bem simples, mas carrega mais coragem e amor do que qualquer outro conto que você já ouviu. E, se você gosta de histórias de vida, de superação e das raízes do campo, fica aqui comigo e ouve até o final. Você vai se surpreender. Oi, meu nome é Dona Guiomar, tenho 72 anos e sou lá do interior do Mato Grosso. Cresci no campo, na roça, onde o tempo não apressa ninguém e tudo tem seu lugar, seu tempo. Quero saber de onde você está assistindo minha história. Deixe aqui nos comentários. Adoro saber que as minhas palavras chegam longe. E, se você gosta dessas histórias de superação, deixa o seu like e se inscreve no meu canal aqui. Vou ficar muito feliz de ter você por aqui, ouvindo mais do meu jeito de viver e, quem sabe, até compartilhando um pedacinho da sua história comigo. Então senta aí e vamos ouvir. Quando eu tinha 35 anos, algo que eu nunca imaginei que aconteceria, aconteceu. Meu marido, seu João, partiu de uma forma que me deixou sem chão. Ele era o meu companheiro, meu amigo, meu tudo. Nos conhecemos ainda jovens e logo nos casamos. Juntos, trabalhamos no campo, fizemos nossa vida, criamos nossos filhos. A vida na roça é difícil, mas com ele ao meu lado, eu sentia que nada podia nos derrubar. Mas um dia, ele saiu para trabalhar na roça, como de costume. Aquele dia parecia como todos os outros, mas à tarde a notícia chegou. Ele teve um acidente enquanto estava cortando madeira. Uma árvore caiu sobre ele, e quando eu cheguei lá, ele já não estava mais. Já tinham levado ele para o hospital, e os médicos já tinham dito que ele não tinha resistido. Pois a árvore tinha atingido sua cabeça e tinha dado traumatismo. Eu não sei até hoje como consegui lidar com aquele momento. Fiquei só, sem saber o que fazer, sem saber como seguir. A dor foi grande demais. A gente pensa que a vida vai ser sempre assim, que vai ter o companheiro ao lado, mas a vida te ensina que a gente não pode se apegar demais, porque em um segundo tudo pode mudar. E ali estava eu sem meu marido. Eu fiquei viúva, aos 35 anos, e aquele vazio nunca mais saiu do meu peito. Mas a vida seguiu, a terra seguiu, o campo não parou, e eu também não. Meus filhos precisavam de mim, a roça precisava de mim, e eu segui. Foi difícil, mas sempre que o vento batia no meu rosto, eu sentia que ele estava ali, de alguma forma, me dizendo que eu tinha força para continuar. Quando o João se foi, ele me deixou com 2 filhos pequenos. O José, o mais velho, tinha 7 anos, e o Pedrinho, o caçula, só 3. O coração de mãe é um lugar cheio de amor, mas também de uma dor imensa quando você tem que lidar com a perda de um jeito que você nunca imaginou. José já entendia um pouco mais sobre o que tinha acontecido. Ele ficou tão triste, mas se esforçava para ser forte, porque sabia que eu precisava dele. Já o Pedrinho ainda não tinha noção do que estava acontecendo. Ele chamava o pai todas as noites, perguntando quando o João voltava para casa. E a cada pergunta, o meu peito se apertava um pouco mais, porque eu não sabia o que responder. Como explicar a uma criança que o pai nunca mais voltaria? Eu sentia que o mundo tinha virado de cabeça para baixo. A roça, que antes era lugar de trabalho e felicidade, agora parecia ainda mais solitária, mais pesada. Mas mesmo com toda a dor, eu sabia que não podia parar. Eu tinha que ser forte por eles. O José já ajudava na roça, ainda que pequeno, e o Pedrinho, mesmo com a tristeza, corria pela casa com seu sorriso, pedindo um carinho ou brincando com os animais, como se a vida não tivesse parado para ele. O João tinha ido, mas a nossa vida precisava seguir. Eu tinha que dar tudo por eles, porque no fim das contas, eles eram a única coisa que restava de tudo o que vivi com ele. Aqui perto de casa tinha um rio, e era dele que a gente tirava a água para tudo. Não tinha água encanada de embasa naquela época não, viu? A gente vivia do que o rio dava. E todo dia eu ia até o rio para lavar as roupas.
Eu levava os cestos bem cheios e, por mais difícil que fosse, sempre dava um jeitinho. Meus filhos me ajudavam, e até o Pedrinho, com apenas 3 anos, dava um jeito de me acompanhar. Eu carregava ele em cima do cesto de roupa, com os pezinhos balançando, e ele ia rindo, achando graça de tudo. O José já me ajudava a carregar um dos cestos, porque ele já estava mais grandinho. Mas o Pedrinho, pequenininho como era, só conseguia mesmo correr atrás de mim, ou me olhar com aqueles olhinhos curiosos enquanto eu esfregava as roupas na beira do rio. Era um trabalho cansativo, mas a gente fazia com alegria, porque tinha que fazer. O rio era nosso aliado. Quando a água estava mais baixa, dava até para ver os peixinhos, e a gente aproveitava para beber aquela água fresca que mais parecia um presente da natureza. Era um trabalho diário, mas com eles ao meu lado, até parecia mais fácil. E mesmo nas manhãs mais quentes e no fim de tarde, depois de um longo dia de trabalho, o rio sempre estava ali, tranquilo, como se dissesse: eu estou aqui para vocês. Mas como a vida na roça tem dessas reviravoltas, um dia algo aconteceu que mudou tudo, e o rio, que sempre foi nosso amigo, acabou se tornando o palco de uma perda que eu nunca imaginaria. Era uma manhã quente e eu já estava indo para o rio com os cestos, como sempre. O José já ia à frente, carregando o cesto maior, e o Pedrinho, como de costume, estava lá em cima do meu cesto de roupas, rindo e balançando os pezinhos. A gente ria de bobagem, como sempre fazia, e até parecia que o dia ia ser mais um daqueles tranquilos, sem pressa, sem problema. Eu me sentia em paz, como se a vida no campo fosse o meu lugar no mundo. Mas a vida tem seus próprios planos, e às vezes ela nos pega de surpresa. Aconteceu rápido, mais rápido do que eu pude perceber. Estávamos ali no rio, eu lavando as roupas e o José brincando nas pedras. O Pedrinho estava deitado em cima do cesto, rindo, até que de repente o que eu ouvi não foi o som da água corrente, nem a risada do meu filho. Foi um estalo no ar, o barulho da água se agitando, mais forte do que o normal. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, o rio se agitou de forma que nunca tinha visto. Olhei para o José e gritei, mas ele já estava olhando para a água também, com os olhos arregalados. Foi quando eu vi uma sucuri enorme deslizando pela correnteza. Ela apareceu de repente, silenciosa como uma sombra, e num piscar de olhos levou meu bezerro, que estava ali perto, bebendo a água. Eu fiquei congelada, sem saber o que fazer. A água ficou agitada, e eu só vi a cabeça da cobra gigante sumindo na correnteza, arrastando o pobre do bezerro junto. O José correu até mim, me puxando, dizendo que precisava voltar para casa, e o Pedrinho... o Pedrinho não entendeu nada, só olhava para a água, encantado com o movimento. Mas não foi só o bezerro que a sucuri levou. Naquele momento, o rio tirou de mim uma parte do que me restava. O bezerro era um pedaço da nossa vida, da nossa luta diária. Eu não sabia mais o que pensar. A água, que sempre foi nossa amiga, agora tinha mostrado seu outro lado, e eu não podia fazer nada além de olhar enquanto o rio levava tudo. Aquele dia, o rio não foi mais o mesmo, e com ele, algo dentro de mim também se partiu. A vida na roça, com todo o seu trabalho, a simplicidade e o suor, nunca mais seria a mesma. O campo, a terra, o rio, tudo parecia mais distante, mais pesado depois daquele dia. Eu voltei para casa, com os cestos vazios e o coração ainda mais cheio de saudade do que já era. Mas o pior ainda estava por vir. Eu nunca imaginei que o destino fosse tão cruel com a gente. Naquele dia, o Pedrinho, com seus 3 anos, estava lá, em cima do cesto, como sempre, alegre, brincando com os pezinhos balançando. Eu não percebi o que estava acontecendo até ser tarde demais. Eu estava ali, lavando as roupas, sem imaginar que, naquele instante, a natureza faria a sua própria escolha. O José gritou. Eu virei para olhar, e foi quando eu vi. O Pedrinho estava ali, tão perto da água que o rio parecia chamá-lo. Ele estava brincando perto das pedras, quando a água começou a agitar. Eu só ouvi o estalo da água se mexendo, e quando olhei para ele, foi como se o mundo tivesse parado. A sucuri, com a rapidez de um relâmpago, apareceu, deslizou como uma sombra pela água,
e foi direto em direção ao meu Pedrinho. Eu gritei com todas as minhas forças, mas não deu tempo. A cobra o envolveu em 1 segundo. Não pude fazer nada. Ele foi arrastado para dentro da água e eu não consegui alcançá-lo. Eu corri atrás, mas as forças da natureza eram mais fortes do que qualquer um de nós. A água ficou vermelha por um momento e depois, só o silêncio. O José me puxou, tentando me tirar daquela visão, e eu só conseguia olhar para aquele lugar sem conseguir acreditar no que tinha acontecido. O meu Pedrinho, meu caçulinha, foi levado pelo rio, assim, de repente, sem aviso, sem chance de eu sequer dizer adeus. A dor que eu senti naquele momento não se compara a nada que eu já vivi. Eu voltei para casa, sozinha, sem o meu filho, e o mundo pareceu desabar sobre mim. A terra, o rio, tudo tinha mudado de lugar naquele dia. Eu fiquei ali, sem palavras, sem forças, e o rio, que sempre foi nosso amigo, agora me deixava com a pior das saudades. Eu não consegui pensar direito. Só corri até o rio, gritando o nome dele, chamando o Pedrinho, chamando, como se ele fosse ouvir, como se ele fosse voltar. Eu entrei na água, procurando, desesperada, tateando as pedras, o fundo, tudo. Mas não encontrei nada. Só água, só água. O rio, que antes era um lugar de paz, agora parecia me engolir, me afogar com tanta dor. Eu me afastei um pouco, olhei ao redor, e o silêncio do rio me cortou. Não havia mais nenhum sinal do meu Pedrinho. A água estava calma de novo, mas eu sabia. A sucuri tinha levado ele para o fundo, onde eu não podia mais alcançar. Eu continuei procurando, mas não havia mais nada. Só o vazio, só a saudade. Voltei para a margem, tremendo, com o corpo paralisado pela dor. O José estava ao longe, me chamando, me dizendo que eu precisava voltar, mas eu não conseguia. Como voltar? Como sair daquele lugar sem o meu filho? O rio tinha levado ele, e eu não consegui fazer nada. Nada. Aquela dor, aquele vazio, é algo que nenhuma mãe devia sentir. Eu perdi meu Pedrinho, ali, naquele rio. E desde aquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu voltei para casa sem ele, e o campo, que antes era tão cheio de vida, agora parecia um lugar morto, sem cor, sem alegria. O João tinha ido, e agora meu Pedrinho também. A roça ficou vazia, e a saudade, essa ficou imensa. Eu chorei tanto, meu Deus, tanto, como nunca imaginei que pudesse chorar. No primeiro dia, eu não consegui sair daquele rio. Fiquei lá, andando de um lado para o outro, chamando o Pedrinho, gritando, esperando que ele aparecesse de algum lugar, mas nada. Só a água, calma, fria, e o silêncio que me apertava o peito. O José, meu outro filho, já estava quase sem forças. Ele tentava me convencer a voltar para casa, me puxava de vez em quando, mas eu não conseguia. Como poderia? Como ia embora sem o meu Pedrinho? Não podia, não conseguia. No segundo dia, eu ainda estava lá. Eu procurava, vasculhava cada canto do rio e as águas pareciam zombar de mim, tão tranquilas, tão indiferentes. O sol estava forte, o calor intenso, mas eu não sentia nada, só a dor. O José já tinha ido para casa algumas vezes, mas voltava, preocupado comigo, dizendo que eu tinha que descansar. Mas como descansar? Como acalmar o coração de mãe quando tudo o que você quer é encontrar seu filho? No terceiro dia, a dor já estava tão forte, o cansaço, os olhos inchados de tanto chorar. Mas eu ainda tinha uma pequena esperança, um fio de fé, de que talvez, só talvez, eu pudesse encontrar o Pedrinho vivo de alguma forma. Eu me recusava a aceitar que ele tinha ido embora sem eu poder abraçá-lo pela última vez. Eu sentia que ele ainda estava ali, perto de mim, esperando que eu o encontrasse. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Nada. Nada além da água e da solidão. O rio levou meu filho e eu não pude fazer nada. No final, eu voltei para casa, sem o meu Pedrinho, com o coração partido em 1000 pedaços. O José, meu filho mais velho, me abraçou forte, sem entender muito bem o que tinha acontecido,
Mas eu sabia que ele sentia a mesma dor. Mas a dor de mãe, essa é diferente. E não há consolo, não há cura, não há explicação. Eu fiquei ali, com a esperança ainda acesa no peito, mas sem poder fazer nada. Só com o vazio de ter perdido meu caçula, meu Pedrinho, que nunca mais eu veria. Depois de 3 dias inteiros, dormindo ao relento, debaixo das árvores que ficavam por ali, tentando descansar, mas sem conseguir dormir direito, a dor era tão grande que parecia me consumir por dentro. Eu resolvi. Eu não sei como, mas resolvi voltar para casa. O corpo já estava fraco, as forças já estavam indo embora. Mas o que mais me doía era saber que eu não ia ter nem o corpo do meu filho para enterrar. Nem isso. Eu fiquei ali, noites e dias, buscando em cada canto do rio, esperando ver aquele rostinho, aqueles olhinhos que tanto me davam alegria. Mas o que encontrei foi o vazio. O rio não me deu nem ao menos a possibilidade de dar um último adeus. E aquilo me machucava mais do que qualquer coisa que eu pudesse sentir. Porque para uma mãe, perder um filho é doloroso, mas não poder fazer nada. Não poder dar um enterro digno, como todo ser humano merece, isso é algo que rasga a alma. Eu saí do rio chorando, com a alma pesada, sem forças. Cada passo que eu dava em direção à casa parecia me levar mais para dentro de um buraco sem fim. Eu estava sozinha de novo, com aquele vazio no peito e o silêncio me apertando o coração. O José me acompanhava, sem saber o que dizer, só me olhando com os olhos tristes, mas mesmo assim ele tentava me confortar. Ele sabia que eu estava morrendo por dentro, e ele sentia a dor de perder o irmão também. Mas mesmo assim, ele me ajudava a seguir, com a esperança de que um dia a gente iria entender o que aconteceu. Eu voltei para casa chorando, e o campo, que antes era um lugar de vida, agora parecia um cemitério silencioso. O vento, que antes me trazia alívio, agora só sussurrava minha dor. Eu só queria poder abraçar meu Pedrinho uma última vez, fazer ele dormir no meu colo e dizer o quanto eu o amava. Mas o rio levou ele, e eu fiquei aqui, com a saudade, a dor e a perda de nunca poder dar um adeus digno ao meu filho. Aquele rio, meu filho, nunca tinha dado sinal de algo assim. Eu sempre fui ali, todo dia, sem medo, porque a gente conhece a natureza, conhece o lugar onde mora. Nunca tinha visto uma cobra como aquela, uma sucuri tão grande, tão silenciosa. Nunca, em todos os anos que lavei ali, tinha acontecido algo assim. O rio sempre foi tranquilo, a água limpinha, e nós podíamos até beber daquelas águas, frescas, sem medo. Mas aquela cobra, aquela foi a primeira vez que o rio mostrou seu lado mais sombrio. Depois disso, meu coração ficou amargurado. Eu não conseguia mais levar o José até o rio como antes. Cada vez que ele pedia para ir comigo, meu peito apertava de medo. Como eu ia deixar ele ir, sabendo o que tinha acontecido com o Pedrinho? O medo que tomou conta de mim era maior do que qualquer outra coisa. Eu não queria que o que aconteceu com o Pedrinho se repetisse. Não queria ver mais nenhum filho meu sendo levado pelo rio daquela maneira. Eu comecei a levar o José, mas sempre com muito medo. A cada passo que dávamos, eu olhava para a água, achando que a cobra poderia aparecer de novo, que algo de ruim aconteceria. Eu não conseguia descansar, não conseguia sossegar. Toda vez que ele me pedia para ir ao rio, eu sentia um aperto no coração, como se aquele lugar tivesse deixado de ser seguro, como se fosse capaz de me arrancar tudo de novo. Nunca mais consegui levar o José sozinho, como fazia antes. Desde aquele dia, sempre que ele queria ir ao rio, eu dizia que ele ficasse em casa. O medo me consumia e a dor de ter perdido o Pedrinho de maneira tão cruel, sem nem poder fazer nada. Isso me deixou com um receio imenso de que a vida pudesse me tirar o José também. Aquela sucuri não só levou meu filho, mas também minha paz. O rio, que sempre foi o nosso amigo, se transformou em um lugar de medo. E eu nunca mais consegui olhar para ele do mesmo jeito. Meu coração estava frágil, partido. Eu ainda tentava cuidar do José,
tentando protegê-lo, mas o medo de perder mais um filho me deixava ainda mais ansiosa. E foi aí que algo muito pior aconteceu. O José começou a ficar doente. Primeiro, ele ficou um pouco mais quieto, mas logo os sintomas apareceram. Febre alta, muito calor, depois muito frio, ele tremia como se estivesse congelando. Eu não sabia o que fazer. Naquele tempo, não tinha esses termômetros digitais como hoje, que a gente pode ver a temperatura rapidinho. Não. Eu nem sabia direito quanto ele estava com febre, mas podia sentir no corpo dele, no calor que emanava da pele dele e na fragilidade que ele estava adquirindo. Só sabia que ele estava mal, e cada minuto parecia um peso. Os termômetros daquela época eram vidrinho, e quem tinha um termômetro desse naquela época era quem tinha condição, e nós não tínhamos nada disso. A única coisa que eu podia fazer era olhar para ele e sentir a dor, sem saber o que fazer. José estava com o rosto vermelho, os olhos vidrados, e de repente ele se encolhia, tremendo muito. Eu cobria ele, mas parecia que ele sentia calor, tirava as cobertas, e quando eu tentava refrescar, ele ficava gelado, e eu, ali, sem saber como acalmá-lo, sem saber se ele ia melhorar. Não havia hospital por perto, os médicos eram distantes, e naquela época, as doenças que a gente tem hoje como simples, lá atrás eram um perigo. E a minha cabeça só pensava, não posso perder ele também, não. Eu me lembro de ficar sentada na beira da cama, segurando a mão do José, olhando para ele, com lágrimas nos olhos. O medo era imenso, mas a esperança de que ele fosse melhorar, mesmo sem saber o que estava acontecendo, me fazia continuar tentando. E naquele momento, a única coisa que eu queria era que ele voltasse a ser o mesmo menino de antes, correndo e brincando, sem dor, sem sofrimento. Mas será que eu conseguiria salvar o José, depois de tudo o que já tinha perdido? Eu não sabia. O desespero e a dor estavam me consumindo e eu sentia que o tempo estava passando rápido demais. E se fosse tarde demais? O que eu faria se o destino fosse cruel de novo? Não saiam desse vídeo, porque o que vou te contar agora foi algo que mudou a minha vida para sempre. E vai te surpreender. Eu não sabia mais o que fazer. O José estava cada vez pior, e a dor no meu peito aumentava a cada minuto. Não podia ficar ali esperando. Eu precisava fazer algo. Foi quando decidi sair um pouco, pegar umas folhas de chá que eu sabia que ajudavam a acalmar a febre. Fui até o mato, com as pernas bambas, mas a esperança de que algo simples pudesse aliviar a dor do meu filho me fez continuar. Enquanto eu procurava as folhas, meu coração ainda apertado, ouvi o som de uma charrete. Olhei para frente e vi um homem se aproximando. Era um caçador, o Mário. Ele estava ali, caçando na região, e parecia que ele não tinha visto muita gente por ali. Afinal, éramos muito isolados. Eu, já sem forças, chamei ele, e de maneira educada, ele parou para me ouvir. Eu não sabia como pedir ajuda, mas a dor que eu sentia foi mais forte que o medo da vergonha. Com a voz trêmula, eu perguntei: "Você poderia me ajudar? Meu filho está muito mal e eu não tenho nada, nenhum transporte, nada. Eu não sei mais o que fazer. Ele está com muita febre e eu tenho tanto medo de perder ele também." Ele me olhou com uma expressão tranquila, mas séria, e me disse: "Calma, dona, eu ajudo sim. Vou levar o seu filho até o hospital. Não se preocupe, vou fazer o que eu puder." Naquele momento, parecia que uma luz de esperança havia se aceso. Mário entrou em minha casa, com todo cuidado, pegou o José nos braços e o colocou com muito cuidado na charrete dele. Ele parecia estar tão fraco, tão sem forças, que parecia que a vida dele estava se esvaindo aos poucos. Eu só olhava, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, sentindo que talvez, só talvez, agora ele tivesse uma chance. Mas ao vê-lo sendo levado na charrete, um medo profundo se apoderou de mim. Eu já tinha perdido o meu marido, o meu Pedrinho. Será que eu ia perder o José também? Eu não sabia como reagir. O medo de ver mais uma pessoa querida sendo arrancada de mim parecia impossível de suportar.
Eu não queria mais sentir aquela dor. Não queria mais passar por isso. Eu chorava, mas tentava não fazer barulho, porque sabia que o Mário estava fazendo o possível e eu tinha que confiar. Eu estava sem forças, mas precisava acreditar que ele voltaria, que o José voltaria. Enquanto o Mário levava meu filho na charrete, eu olhava chorando, imaginando o pior. E pensando que o destino talvez fosse cruel demais comigo, e que eu não tinha mais forças para enfrentar a perda de mais um filho. Graças ao meu Senhor Jesus Cristo, tudo deu certo. Quando chegamos ao hospital, o José foi atendido e logo a febre dele começou a ceder. Eu nunca imaginei que fosse sentir tanto alívio em ver o sorriso do meu filho voltando, mesmo que fosse só um pouquinho. Ele começou a melhorar, a febre foi abaixando aos poucos e meu coração, que estava em pedaços, começou a se acalmar, ainda que com muita dor. Eu agradeci tanto a Deus naquele momento, com todo o meu ser. O Mário ficou lá comigo, esperando que tudo se resolvesse. E depois, quando o José já estava bem melhor, ele fez questão de me levar de volta para casa. Eu já estava sem forças, mas o Mário, com aquela bondade que só alguém com o coração puro tem, não me deixou sozinha. Ele me trouxe de volta. E ao chegar em casa, ainda com a cabeça cheia de pensamentos, eu senti uma necessidade imensa de agradecer a ele, de alguma forma, por ter me ajudado naquele momento tão desesperador. Fiz um café bem quentinho, o melhor que eu pude fazer, porque naquele momento não tinha mais nada além disso para oferecer. E dei o café a ele, com as mãos tremendo. Eu olhei nos olhos dele e disse: "Muito obrigada, Mário. Não sei o que teria sido de mim e do meu filho se você não tivesse aparecido. Deus te abençoe por essa bondade." Ele sorriu, agradeceu, mas eu sabia que, no fundo, ele não queria nada em troca. Ele estava apenas cumprindo o que o coração dele mandava. Foi então que, depois daquele dia, Mário começou a me visitar com mais frequência. Ele aparecia de vez em quando, sem mais nem menos, só para saber como eu estava, como o José estava. Ele não queria nada em troca, apenas se certificava de que estávamos bem, e isso me tocava profundamente. Eu começava a me abrir com ele, contando tudo o que tinha acontecido, o que estava se passando na minha vida. Eu contava das perdas, da dor, da solidão que me acompanhava, e ele ficava ali, ouvindo tudo, com um olhar triste, mas cheio de compaixão. Eu percebi que ele sentia a minha dor, e ele, com toda a sua simplicidade e humildade, começou a se preocupar comigo. Ele não me dizia nada demais, mas o fato de ele estar ali, compartilhando aquele pedaço de vida comigo, já significava muito. E aos poucos, ele foi se tornando mais que um simples caçador, mais que alguém que me ajudou. Ele passou a ser uma presença constante na minha vida. Alguém que, mesmo sem palavras, me ajudava a enfrentar cada dia, a cada visita. Com o tempo, aquelas visitas do Mário se tornaram mais frequentes. No começo, eu pensava que ele só estava ali por causa do meu filho, para saber se o José estava bem, mas, aos poucos, ele foi ficando mais tempo. Às vezes, ele trazia uma comida, às vezes um simples conselho, e eu me sentia mais tranquila com ele por perto. Ele não fazia perguntas, não tentava me pressionar a falar mais do que eu queria, mas só o fato de ter alguém ali, alguém que não me julgava, alguém que não estava só esperando o momento certo para ir embora, me fez começar a ver a vida de uma maneira diferente. Eu estava tão quebrada, tão machucada pela vida, que nunca imaginei que poderia voltar a sentir algo por outra pessoa. Mas, com o Mário, as coisas começaram a ser diferentes. Ele me tratava com uma calma que eu nunca tinha conhecido. Ele estava sempre ali, com aquela paciência, aquele sorriso tranquilo, e a cada visita eu me sentia um pouco menos sozinha. Eu sabia que ele estava me ajudando, mas o que eu não sabia é que, aos poucos, ele estava se tornando alguém muito importante na minha vida. Uma tarde, enquanto ele estava lá, tomando o café que eu havia feito, depois de conversar sobre a vida, ele me olhou nos olhos e disse: "Dona Maria, eu vejo em você uma força que ninguém mais percebe. Eu sei o que você passou, sei das suas perdas. E sei também que, mesmo que a vida tenha sido tão difícil,
você não perdeu a sua capacidade de amar e de cuidar. Naquela hora, algo mudou dentro de mim. Eu olhei para ele e, pela primeira vez em muito tempo, senti uma paz que não vinha da solidão ou da tristeza. Era uma paz diferente, algo que eu não conseguia explicar. Eu nunca havia pensado em amar de novo, mas com o Mário eu comecei a perceber que não precisava viver só na dor. Ele estava ali, e ele também tinha suas próprias cicatrizes, suas próprias dores, mas ele tinha algo de bom que me atraía. Ele não queria me substituir, ele não queria tomar o lugar de ninguém, mas ele queria me ajudar a curar minhas feridas, de uma forma simples, sem pressa. E foi assim, aos poucos, que a gente se aproximou mais. Primeiro com um olhar, depois com um toque mais suave, e com o tempo fomos nos entendendo, sem pressa, sem forçar nada. Nossa relação começou com a amizade, com a confiança, e foi se tornando algo mais. Algo que, com o tempo, se transformou em algo bonito, algo que nem eu mesma esperava, mas que, quando olhei para ele, me senti grata por ter encontrado alguém tão simples, tão bom. Foi assim que, no meio de tantas perdas e sofrimento, o Mário se tornou alguém muito especial para mim. Ele não era apenas um caçador da região, ele se tornou uma parte importante da minha vida. E com ele, eu aprendi que o amor pode surgir nos momentos mais inesperados. Com o tempo, eu e o Mário fomos nos tornando cada vez mais próximos. Ele me fazia sentir algo que eu achei que nunca mais sentiria depois de tanta dor. Paz. Não era só carinho ou cuidado, era algo mais profundo, uma companhia verdadeira, alguém que se importava comigo e com o José de uma maneira sincera. Então, um dia, ele olhou para mim com aquele jeito calmo dele e disse: Maria, por que você não vem morar comigo? Esse lugar tem muita dor para você. Tudo aqui te lembra o que aconteceu. Eu sei que nada vai apagar o que você passou, mas talvez um recomeço te faça bem. Naquela hora, meu coração apertou. Eu olhei ao redor, para minha casa simples, para o quintal onde meus filhos brincavam, para o rio que, apesar de tudo, fazia parte da minha vida. Tudo ali tinha um pedaço da minha história, mas também tinha muita dor. Cada canto daquela casa me fazia lembrar do Pedrinho, do meu marido, das noites em que chorei sem saber o que fazer. Eu sabia que ficar ali era como viver dentro dessas lembranças, sem conseguir seguir em frente. Olhei para o José, que já estava bem melhor, e pensei que talvez aquilo fosse o certo a se fazer. Eu não queria esquecer meu passado, nunca esqueceria, mas talvez mudar de lugar me ajudasse a seguir em frente sem sentir aquele peso no peito todos os dias. Respirei fundo e, com lágrimas nos olhos, segurei as mãos do Mário e disse: Você tem razão. Talvez seja a hora de tentar seguir em frente. E assim, depois de tanto tempo presa na dor, eu tomei coragem e fui com ele. Peguei minhas poucas coisas, olhei mais uma vez para minha casa, para o rio, para as árvores que foram meu abrigo nas noites de desespero e agradeci a Deus por ter me dado forças para continuar. Mário me levou para a casa dele, um lugar simples, mas cheio de paz. Ele fez de tudo para que eu me sentisse bem. E com o tempo, aquela dor que parecia impossível de suportar começou a dar espaço para algo novo. O amor não apaga as cicatrizes, mas ele ajuda a curá-las. E foi assim que, depois de tanto sofrimento, eu entendi que a vida sempre pode nos dar uma nova chance, mesmo quando a gente acha que já perdeu tudo. Com o tempo, a vida começou a se ajeitar. Eu e o Mário vivemos dias mais tranquilos, mais leves. Ele sempre foi tão bom, tão paciente, que eu comecei a me sentir acolhida de novo, com a sensação de que, apesar de tudo o que passei, eu ainda tinha chance de ser feliz. O José, que já estava mais crescido, também se adaptou bem, e nossa casa, mesmo simples, começou a ser cheia de risos e de uma paz que eu não sabia mais que existia. Aos 42 anos, depois de tanta dor e de tantas perdas, eu descobri que estava esperando um filho do Mário. Quando ele me disse que o bebê estava a caminho, eu fiquei assustada e, ao mesmo tempo, tão emocionada como se a vida estivesse me dando uma segunda chance. Um novo começo, um novo amor. O Mário sempre foi muito carinhoso,
mas naquela época ele estava tão ansioso quanto eu. Ele queria muito saber o que íamos colocar no nome do nosso filho. Um dia, enquanto eu estava na cozinha, ele se aproximou, com aquele olhar doce de sempre, e me disse: Maria, sei que a dor de perder o Pedrinho nunca vai passar, mas eu queria muito que o nosso filho se chamasse Pedro, em homenagem a ele. Quero que ele carregue o nome daquele que sempre vai fazer parte da nossa vida, mesmo não estando mais aqui. Naquele momento, eu não consegui segurar as lágrimas. Eu olhei para ele e tudo o que eu sentia foi um nó no peito e uma emoção tão grande que me faltou o ar. O Mário, com aquele gesto tão simples e tão profundo, me mostrou o quanto ele compreendia minha dor. Ele sabia que o Pedrinho sempre estaria no meu coração, e ao pedir que colocássemos o nome dele no nosso filho, ele estava me dizendo que não era preciso esquecer o passado para seguir em frente. Ele me mostrava, de um jeito silencioso, que o amor que eu tinha por ele, por aquele filho perdido, sempre teria espaço na nossa vida, mesmo com um novo começo. Eu não conseguia parar de chorar. Era como se tudo o que eu tinha vivido voltasse com força, mas ao mesmo tempo era uma lágrima de gratidão, de um amor que nunca morreu, mas que se transformou em algo mais bonito. Pedro, eu sussurrei, com a voz embargada, e ali, naquele momento, eu soube que aquela escolha tinha sido um gesto de amor mais puro do que qualquer coisa que eu já havia vivido. O nome de meu filho perdido seria, agora, o nome de um novo amor, de uma nova esperança. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas naquele dia, com o Mário ao meu lado, eu senti que a vida, mesmo depois de tantas perdas, ainda podia me surpreender com algo bom. E assim, o Pedro veio ao mundo, trazendo com ele a lembrança do Pedrinho e a promessa de que o amor nunca se apaga, só se transforma. Ah, e o José, meu primeiro filho, o menino que me deu tantos sustos, mas que sempre foi tão forte, tão corajoso. Ele cresceu, se tornou homem e hoje é um pai maravilhoso. Ele me deu um neto também, e que alegria, meu Deus! Ver meu José sendo pai e cuidando de um filho com tanto carinho me enche o coração de felicidade. E com o tempo, a vida me surpreendeu ainda mais. O meu neto Crispim, filho de José, me deu também um bisneto. Isso mesmo, um bisneto. Já posso me ver, sentada na minha cadeira de balanço, com aquela carinha de velhinha feliz, rodeada de tanto amor. São tantas gerações, tanto carinho, tanta vida que se renova, que eu não consigo deixar de agradecer todos os dias por essas bênçãos. Esses netos, esses bisnetos, eles são a prova viva de que a vida continua, que o amor nunca se acaba e que a nossa história é contada nas gerações que vêm depois de nós. Às vezes, quando olho para as carinhas deles, me pego pensando no que passei e sinto um orgulho imenso de estar aqui, de poder ver minha família crescendo, vendo o José, o Pedro e agora até os bisnetos, cada um trazendo um pedacinho de mim, de minha história, para o futuro. A vida, mesmo cheia de dificuldades e perdas, também é cheia de momentos como esse, momentos de alegria, de amor, de renovação. E eu sei que, no fundo, tudo o que passei, todas as minhas dores, me trouxeram até aqui para ver os frutos dessa jornada, para ver minha família crescendo, e eu, com um sorriso no rosto, sabendo que, apesar de tudo, a vida sempre encontra um jeito de seguir, de se reinventar e de nos dar razões para continuar vivendo com esperança. Hoje, olhando para trás, vejo tudo o que a vida me deu e me tirou. Perdi, sofri, mas também ganhei, e vivi momentos que jamais imaginaria viver. A dor nunca vai embora completamente, mas o amor, a família, a fé, esses são os remédios que curam, que nos fazem seguir em frente, que nos fazem ver a beleza da vida, mesmo quando ela parece difícil demais. Agradeço todos os dias pela minha família, pelos meus filhos, pelos netos, pelos bisnetos, por todas as bênçãos que ainda posso contar. Sei que a vida é feita de altos e baixos, mas o que realmente importa é o que a gente carrega no coração, as lembranças de quem amamos e as memórias que deixamos no coração de quem ama a gente.
Se você está passando por momentos difíceis, saiba que sempre há esperança. E mesmo que não consiga ver agora, a vida vai te surpreender com coisas boas. Não desista, porque no final, a nossa história é escrita pelo que fazemos, pelo que vivemos e pelas escolhas que tomamos a cada novo dia. E agora eu quero saber de você. Se você chegou até aqui, conta pra mim nos comentários. Um pouco da sua história também, pois eu adoro saber de cada um de vocês. Se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal. Não perca a chance de acompanhar mais histórias de vida que, com certeza, vão tocar o seu coração. E lembre-se, nunca estamos sozinhos. Juntos, vamos continuar a jornada da vida com esperança e amor no coração. Até a próxima!